E no programa Prédio 11 de hoje a gente confere uma entrevista com o jornalista Vitor Dio. Tem também as matérias feitas pela galera do curso de comunicação, uma estreia de um novo quadro, muito videogame no gameplay e muito mais. Se liga que o Prédio 11 de hoje tá só começando. Boa tarde para você aí de casa. O Prédio 11 de hoje começa uma série de entrevistas focando na Feira do Livro. E hoje a gente recebe o autor do livro Granada e jornalista Vitor Dio. Bom, Vitor, bem-vindo ao Prédio 11, obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, é um prazer. Vamos começar então o nosso papo de hoje falando sobre o mercado editorial, né? Como é que está a situação do mercado editorial hoje no Brasil? No momento, o mercado editorial brasileiro está vivendo um período de muita incerteza. Em primeiro lugar, por causa da venda de livros físicos e e-books da Amazon, que chegou há pouco tempo no Brasil. Então, isso está causando um rebuliço muito grande no mercado editorial e muita incerteza em relação a vendas, em relação a o que vai acontecer com as livrarias menores, como é que as livrarias grandes brasileiras já estabelecidas no mercado vão lidar com isso. Então, é um período, está sendo um período de muita incerteza e está se falando muita coisa. Inclusive sobre como é que o e-book pode influenciar o mercado de livros físicos, como é que as vendas, as compras de governo para bibliotecas públicas pode continuar influenciando a venda de livros físicos no Brasil. Então, há muita incerteza e há muitas dúvidas dos editores, dos autores, das associações de livreiros e tudo no Brasil. Então, é um período muito rico e muito fértil para muitas questões. E o que as editoras estão fazendo de concreto hoje com relação aos e-books, principalmente com essa ascensão agora dos tablets no mercado? As editoras elas estão se associando às grandes livrarias já estabelecidas, como Livraria Cultura e Saraiva. Essas duas livrarias já lançaram seus próprios leitores de livros digitais, o Kobo e o Leve. Então, as editoras elas estão correndo atrás para não ficar no prejuízo por causa da Amazon. Porque a Amazon oferecendo, por ser uma multinacional, por ser uma grande corporação, ela pode oferecer uma quantidade de livros eletrônicos com um preço muito mais baixo que o mercado. Então, as editoras estão correndo atrás disso para não ficar por trás e não perder essa fatia de mercado. Só que temos acompanhado que, por exemplo, nos Estados Unidos, que nos serve como um mercado de referência, apesar de ser muito maior e ser muito mais multimilionário ou bilionário. O que aconteceu lá é que as vendas de e-book, elas estagnaram. Elas tiveram um crescimento muito forte na última década e elas estagnaram. Elas não passaram a quantidade de livros físicos vendidos. O que está todo mundo se perguntando se isso vai se manter? Ou se isso vai precisar de algum reforço, se há alguma perspectiva de ampliação do mercado de livro digital até ele equiparar o livro físico ou passar a venda de livro físico. Então, aqui no Brasil, nós olhamos muito para o que acontece no mercado editorial dos Estados Unidos, apesar de ser completamente diferente, né? A gente vai fazer uma pequena pausa agora para conferir a estreia de um novo quadro aqui no Prédio 11. É o Mini-metragem chegando, se liga só. Olá galera, está começando o programa Mini-metragem, um programa que vai abordar tudo sobre a sétima arte. Nós vamos dar notícias, curiosidades e mais. O programa ele vai ser uma vitrine para os novos cineastas. Exatamente, você que tem um trabalho aí e quer enviar para a gente vai estar aceitando e vai estar exibindo. Em cada programa a gente vai ter 3 minutos destinados a qualquer produto audiovisual. Como que você faz? Cadastra no YouTube e depois manda para o inbox pro programa Prédio 11. Vai aparecer aqui embaixo o endereço, tá? Entra no Face, cara, é facinho de achar. Mandou para cá, a gente vai exibir. O melhor do mês, o diretor senta aqui comigo, troca uma ideia e aí fala tudo que
como que ele fez, que câmera que ele usou, enfim, tudo que a gente quer saber, né? A verdade é essa. E como que eu faço para participar? Bom, eu já acabei de falar, cara, você cadastra no YouTube e manda pra cá que a gente vai fazer. E se eu não tenho ainda Cara, se você não tem um filme, faz e manda pra gente que a gente vai passar aqui. E se o meu filme tem mais de 3 minutos? Bom, se o seu filme tem mais de 3 minutos, você corta, ele faz um teaser, faz um trailer, enfim. A gente quer saber o que você está produzindo. Hoje no programa inicial a gente vai passar um curta dos alunos aqui da Ubra de Produção Audiovisual. Meus amigos Ricardo Alexandre e Klaus Franz. Os caras são demais, teve mais uma galera ali como atores, produções, coisa demais, velho. Vocês querem curtir? Eu quero curtir, vamos assistir? Vamos assistir então. Oi. Ele me deu o envelope errado. Não deixe ele sair do prédio. Eu vou acabar com teu irmão! Programa Minimetragem Take 4. Ação! Não, que tem 4. Acabou, tá, galera? Ó, tá até tocando o telefone. Enfim, ó, vocês assistiram, curtiram? Entra lá na página, Prédio 11, curte, manda teu projeto. Por hoje é só, tá? Take 4, nada, velho. Tô indo embora. Falou! Voltando então aqui para o nosso papo com o Vitor Dil, que está nos falando mais sobre o mercado editorial aqui no país. Bom, Vitor, antes a gente estava comentando sobre essa introdução dos e-books. As editoras já estão tendo lucro com essa nova forma de leitura? O que se sabe é que elas estão investindo muito em e-book por uma questão de filão de mercado, de nicho de mercado. E estão oferecendo tanto o e-book quanto o livro impresso. Quer dizer, geralmente as editoras elas oferecem em suas lojas virtuais, ou seja, lojas virtuais das livrarias, tanto o livro impresso quanto o e-book. O e-book por um preço muito menor, o que causa um impacto muito grande na cadeia produtiva do livro, porque no livro tu envolve gráfica, tu envolve produção gráfica, tu envolve trabalho de edição, tu envolve divulgação, tu envolve distribuição dos exemplares. Então, tem uma cadeia produtiva muito ampla que envolve muitos profissionais. Já no e-book, tu corta 50% desse mercado, porque tu produz o e-book e tu mesmo, a própria editora pode disponibilizar esse PDF ou esse EPUB, que é o formato do e-book, para as livrarias. Então, tu faz um acordo, por exemplo, tem uma editora
e tu faz um acordo com uma livraria. Tu tem o livro impresso e o e-book. E aí a livraria te fala, nós vamos disponibilizar os dois na loja virtual. E aí vão os dois, por exemplo, o teu livro pode ser, o livro físico ser vendido a R$19,90, preço de capa, e o e-book pode ser vendido a R$2,50, R$2,90, por aí. A gente vai abrir espaço agora para a participação aqui da galera do Prédio 11 com uma pergunta do Pedro. Tu acredita que o advento desses e-books pode popularizar mais a literatura para as pessoas? Eu não acredito que vai popularizar mais. O que acontece é o seguinte, o que acontece é que no Brasil existe um cenário que ele é muito próprio nosso, que são as vendas das editoras para o governo federal. O governo federal ele tem um programa de compras de livros, que é distribuído para as bibliotecas públicas do país inteiro, de escolas e bibliotecas individuais das cidades. Então, ele compra livro físico. E o governo federal, no momento no Brasil, ele é o maior comprador de livros. Editoras têm linhas editoriais e exemplares feitos para abastecer os critérios editoriais que o governo federal exige. Então, no momento no Brasil, o que nós temos é a prevalência do livro físico e da leitura através de livro físico. É difícil dizer se o e-book vai substituir ou se o e-book vai se tornar o suporte número 1 desse tipo de literatura, porque daí ele implicaria na compra dos dispositivos, da compra pelo governo federal e pelas escolas dos dispositivos para fazer a leitura desses arquivos. Isso já envolve inclusive legislação. Existe no Congresso existe uma lei em negociação sobre cortar impostos do e-book. Fala-se que essa lei está sendo um lobby das grandes produtoras, das multinacionais que produzem os dispositivos, como a Kindle, como a Microsoft, como a Apple. Então, porque eles querem ter justamente a permanência, a prevalência desse mercado. Então, ainda está tudo em discussão. Mas, no momento, o livro físico, no Brasil, ele é o número 1 e não tem perspectiva de cair. Ok, obrigado. Nada. Galera, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora. Na volta ainda tem uma matéria da Isadora sobre a Zumba, tem o gameplay e muito mais entrevista. Não sai daí que a gente já volta. Olá, meu nome é Gisele, trabalho no Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho, sou coordenadora dessa área e sou engenheira de segurança do trabalho. Bebendo e chorando na mesa de um bar. E que I don't see many things. I don't hear many things. I don't see many things. We make me think many things. A Zumba é uma dança originada da Colômbia, que surgiu nos anos 90. Ela mistura samba, salsa, merengue, mambo e ritmos aeróbicos. Amplamente aceita pela população, está presente em mais de 150 países. A professora Cynthia Jung fala sobre a sua experiência com a Zumba. Eu sou membro ZIN, que é assim que a gente chama dentro do programa desde outubro de 2013, foi quando eu tirei a minha primeira licença. Logo, há 2 meses depois que eu tirei a primeira, eu já me formei no segundo curso. Eu estou aqui na academia desde outubro, dando a modalidade, e a gente já reuniu muita gente dentro da ideia que é o programa, né? Uma dúvida frequente entre os praticantes da Zumba é o tempo que se leva para atingir resultados visíveis. Normalmente, a partir, digamos assim, que da 10ª aula, 12ª, que dá em torno de 1 mês e meio, frequentando de 2 a 3 vezes as aulas de Zumba, já começam a notar as modificações no corpo. Porque tem um gasto calórico muito alto. Uma aula de 1 hora, a gente perde de 800 a 1.000 calorias. Então, hoje é uma das modalidades que mais tem gasto calórico.
Então, professora Cíntia, a zumba, ela tem alguma contraindicação? Pessoas que não podem praticar? Bom, digamos assim, dentro do programa, tá, já do conhecimento que eu tenho, eu já vi pessoas de cadeiras de rodas praticar zumba, eu já vi pessoas amputadas fazendo zumba, claro que com próteses. Eu acredito que não. Nesse período que eu tô, dizer que a zumba tem contraindicação, eu estaria te mentindo, porque ela é uma dança, e eu acho que no momento em que tu tira o teu corpo, tu sai da inércia, tu movimenta teus braços, tu movimenta tuas pernas. Se tu tem, eu sempre brinco com minhas alunas, tem perna, tem braço, vamos se movimentar então. Nesta academia, a modalidade já conquistou os frequentadores. E a zumba me encantou, porque é alegre, cheia de ritmos, e a professora Cíntia, maravilhosa. E ela nos anima, né? Então a gente sai daqui com um astral maravilhoso, e eu não quero parar nunca mais. Muito bom. Voltando então para o Prédio 11 de hoje, que está conversando com o jornalista e autor do livro Granada, Vitor Dil. Bom, Vitor, a gente comentou antes do intervalo sobre e-books, situação da linha editorial dos livros no estilo mais convencional, mas e como é que ficam os escritores nesse sentido? Como é que está hoje para o escritor ter toda essa amplitude para poder publicar suas obras? Os escritores querem saber como o direito autoral vai ser afetado nessa questão, porque que tipo de controle e que tipo de contrato as editoras vão fazer com os autores para garantir que o direito autoral não seja perdido. Porque direito autoral é um valor da obra que tem sido muito vilipendiado nos últimos anos, porque existe hoje em dia a noção de que tudo que tu faz não é teu, é do leitor, ou é do espectador, ou é de quem assiste, de quem consome esse conteúdo, que é um tipo de cultura que foi muito incentivada por causa da internet, com esse negócio de participação e de interatividade, de que todo mundo produz o seu conteúdo. Historicamente, esse mercado ele se abastece muito na questão do direito autoral. Então, existe uma legislação que precisa ser respeitada em relação a isso. E há um grande temor dos autores, dos escritores, como é que vai ser essa negociação? Com a popularização do e-book, um livro que é vendido a R$20, preço de capa na livraria, no livro físico, vendido a R$20, ele baixa para R$2,50, R$3, às vezes R$4, no e-book. Como é que vai ser o cálculo aí de quanto por cento é direito autoral, quanto por cento fica com a livraria e quanto por cento fica com a editora? Então, isso tem que ser muito discutido. No momento há um movimento lá nos Estados Unidos, os autores já se reuniram para assinar um documento que se opõe à Amazon, ao monopólio da Amazon, justamente por esse tipo de insegurança jurídica. E na França, o governo francês baixou uma lei que proíbe o monopólio de livrarias e para proibir o monopólio da Amazon, porque eles têm a noção de preservação de cultura muito forte e preservação da língua muito forte lá. E eles não querem que os escritores franceses sejam prejudicados pelo monopólio de uma multinacional, que vai incutir num mercado local toda uma perspectiva de best-sellers de fora, de livros que viraram filme, e aí isso vai acabar sufocando o próprio escritor local. Porque o monopólio de uma livraria que é muito grande, ela elimina a concorrência dos menores e ela torna mais difícil para muitos escritores chegarem nesse mercado. Na verdade, o que não é uma popularização da literatura com esse tipo de coisa, o que é uma popularização do best-seller, a popularização de quem já está por cima, popularização das corporações. Então ela aumenta o seu mercado, ela aumenta o seu poder sobre a cultura, enquanto os outros são cada vez mais sufocados. Essa é a preocupação dos escritores. Por outro lado, dá para dizer que essa questão dos e-books facilitou a visibilidade dos autores brasileiros a nível mundial? De certa forma, sim. Dá para dizer que sim. Por exemplo, recentemente o governo federal ele promoveu um programa de bolsas de tradução de literatura brasileira na Alemanha, porque recentemente foi o ano do Brasil na Alemanha, um ano de intercâmbio cultural entre Brasil e Alemanha. E aí o governo federal decidiu investir na literatura brasileira para os leitores da Alemanha, promovendo essas bolsas de auxílio à tradução de obras da literatura brasileira. Então tem desde Paulo Coelho até Jorge Amado, tem de tudo. Literatura contemporânea, clássicos, tudo, enfim.
mas principalmente literatura contemporânea, porque eles querem que a Europa e a Alemanha conheçam o Brasil contemporâneo através de sua literatura. Então, certamente muitas dessas obras foram conhecidas pelas editoras da Alemanha através do e-book. Porque pela facilidade de troca de documento mesmo. Apesar de que exista, por exemplo, a Feira do Livro de Frankfurt, que é considerado o maior evento de literatura do mundo. Muitas editoras vão para lá levando seus autores brasileiros e levando suas obras e apresentam para os editores de lá para tentar fechar acordos e contratos. Então, o livro ele está no meio desses acordos e contratos. Só que com esse e-book fica mais fácil essa troca e esse conhecimento. Então, para esse tipo de coisa, o e-book ele é um instrumento muito eficaz e muito eficiente, porque ele é ágil e ele não ocupa espaço. E ele, sabe, ocupa espaço em HD, mas não ocupa espaço físico na mala, sabe? Então, para isso é um produto que se presta de uma forma incomparável. A gente vai fazer mais uma pequena pausa para conferir o que está rolando no mundo dos jogos no gameplay. Se liga só. Começando então mais um gameplay, o seu resumo semanal sobre o que está rolando no mundo dos jogos. Então se liga, se prepare e fique esperto que as notícias começam agora. E lá no Japão, mais precisamente na Tokyo Game Show 2014, a Sony levou vários prêmios para casa em função dos jogos exclusivos que estarão chegando ao PlayStation 4. O mais interessante é que um dos games que mais chamou a atenção não foi um novo lançamento. Na verdade, se trata de Until Dawn, jogo que foi anunciado lá na E3 de 2012. O jogo meio que mistura elementos dos melhores filmes de terror da década de 90. Terror adolescente, sabe? Aquela coisa, eu sei o que você fez no verão passado. Se prepara então, apaga a luz e dá uma olhada nesse trailer. Let's make this one trip we will never forget. Agora fiquem preparados. O novo Silent Hill, que está sendo desenvolvido por nada mais nada menos do que Hideo Kojima, ganhou um vídeo com imagens conceituais e elas são bastante perturbadoras. Tem coragem? Então dá só uma olhada nesse vídeo. Foi confirmada a data de chegada de GTA V para os consoles da nova geração, o PlayStation 4 e o Xbox One. Já os PCs vão demorar mais um pouquinho. Eu esqueci de falar a data. Para o PlayStation 4 e para o Xbox One vai chegar no dia 18 de novembro. Já para os computadores, só no ano que vem, lá pelo dia 28 de janeiro. E então estamos chegando ao final do gameplay de hoje, mas não fica triste, a gente volta na semana que vem com muito mais sobre o mundo dos jogos. O resto tu já sabe, né? Valeu, falou e até a próxima fase. Voltando então para o último bloco do Prédio 11 de hoje, que está conversando com o jornalista Vitor Dil. Vitor, tu tem o teu livro, que inclusive foi lançado enquanto tu ainda era estudante, né? Um livro de crônicas. Como é que foi que tu construiu esse livro? Como é que surgiu a ideia de fazer ele? Ele surgiu de uma forma muito casual, porque eu já escrevia crônicas para sites e algumas revistas,
enquanto eu estava estudando aqui na UBRA, fazendo jornalismo aqui na UBRA. E eu escrevia compulsivamente na época, porque eu sinto muito prazer na escrita, claro. E eu queria começar a construir alguma coisa com esse exercício da escrita. Aí um dia me foi proposta a ideia de publicação, de reunião de algum desses textos numa edição para publicação. E aí foi feito um projeto junto à Prefeitura de Porto Alegre pelo FUNPROARTE para conseguir o financiamento. A editora conseguiu financiamento público para fazer esse livro e foram impressos os livros, foram editados os livros. São crônicas que falam de vida amorosa, de sexo, de drogas, de família e de universidade, mas tudo sempre de um jeito muito bem-humorado, assim, eu tento manter. E ele se chama Granada porque um dos textos se chama Granada também. E é um texto que fala sobre o meu período no ensino médio. Mais participação, então, aqui da galera do Prédio 11, de novo com o Pedro. Tem muitos jornalistas que lançam livros, já historicamente. Como é que tu vê essa relação entre o jornalista e a literatura? Eu vejo como algo completamente natural, porque a leitura faz parte do jornalismo, né? O jornalista, ele é um leitor. E ele é um leitor não só de jornal, mas de literatura também. Eu sempre gostei muito de ler quando estava no 2º grau. E depois eu mantive esse hábito e esse costume, esse prazer durante a faculdade de jornalismo também. Porque eu percebia que quanto mais eu lia, melhor ficava o meu texto. Porque eu conseguia trabalhar melhor a palavra e trabalhar melhor a construção de imagens, a metáfora e tudo isso que pode se prestar ao texto jornalístico. Vitor, eu queria então agradecer muito a tua presença no Prédio 11 de hoje. Sucesso na carreira. Muito obrigado, foi um prazer, adorei. E você aí de casa, perdeu algum detalhe dessa entrevista? Quer rever algum dos nossos programas anteriores? Então se inscreve lá no nosso canal no YouTube. Aproveita que está na internet e já curte a nossa página no Facebook. A gente deseja um ótimo final de semana para você. Valeu e até a semana que vem.